subir o índice que mede a transmissão da Covid-19 em Portugal. Na véspera do anúncio do plano de desconfinamento, Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se agora mais preocupado. Os partidos recebidos pelo Presidente insistem que chegou mesmo a hora de começar a desconfinar. A reabertura deverá começar pelas creches e pelo pré-escolar já na próxima semana. A vacina da AstraZeneca vai ser dada a pessoas com 65 ou mais anos. A Direção-Geral da Saúde levantou as reservas que tinha dado sobre a eficácia desta vacina nos mais velhos. Até hoje foram então administradas em Portugal 1.055.085 doses da vacina contra a Covid-19. Os últimos dados da vacinação revelam que 8% da população portuguesa já recebeu a primeira dose e que quase metade da população com mais de 80 anos tem pelo menos uma toma. O responsável pela vacinação em Portugal revela que com a chegada de mais vacinas vai agora ser possível administrar cerca de 100 mil doses por dia, ou seja, 4 vezes mais do que o ritmo atual. 8% da população residente em Portugal já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. São quase 740 mil pessoas, mas só 290 mil, ou seja, 3%, tomaram as 2 doses. O responsável pelo programa de vacinação promete acelerar o processo. Estamos perante um processo de transição. Vão chegar mais vacinas. O ritmo no segundo trimestre vão ser cerca de 100 mil vacinas por dia. Portanto, passamos de um ritmo de 22 mil, 30 mil vacinas por dia para um ritmo de 100 mil vacinas por dia. Portanto, vamos triplicar ou quadriplicar o ritmo. As pessoas com mais de 80 anos receberam 1/3 das doses já administradas, o que quer dizer que mais de 47% já recebeu uma dose da vacina da Pfizer-BioNTech ou da Moderna. A Direção-Geral de Saúde não aconselhava a da AstraZeneca para este grupo etário, mas esta quarta-feira alterou a norma. A vacina da AstraZeneca é eficaz em indivíduos com 70 ou mais anos, quer na prevenção da Covid-19, quer na redução das hospitalizações por esta doença, reforçando os dados iniciais de que esta vacina é capaz de produzir anticorpos eficazes no combate à infecção por SARS-CoV-2, mesmo em pessoas mais velhas. A Comissão Europeia acaba de anunciar um novo acordo com a Pfizer-BioNTech para a compra de mais 4 milhões de doses. 91 mil já foram asseguradas por Portugal. Mas ao país vão começar a chegar mais vacinas, já muito em breve. Só na última semana de março, em um período de cerca de 10 dias, chegam mais de meio milhão de vacinas a território nacional. Vamos ter cerca de 2,3, 2,4 milhões de vacinas disponíveis até fim de março, primeiro trimestre. E só no segundo trimestre vamos ter 9 milhões de vacinas disponíveis. As revelações do Gulbenkian foram feitas nos jardins da Gulbenkian. A Fundação vai ceder 50 carrinhas para a vacinação, sobretudo de pessoas acamadas. Esta quarta-feira disponibilizou as primeiras 5. Como já lhe disse, o Presidente está preocupado porque voltou a subir o índice que mede a transmissão da Covid-19 em Portugal. Os partidos foram hoje recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa e todos insistem que o desconfinamento tem que começar já na próxima semana. O alerta foi feito a Rui Rio pelo próprio Presidente. O valor do R teria subido outra vez, estaria já acima de 0,9, vem de 0,60 e tal há pouco tempo para 0,90 e tal. É uma evolução muito, muito grande. Se o R passa ao 1, eu penso que aí não há condições para fazer nada. E aqui o nada é deixar o país tal como está. Tudo por causa do famoso R, o índice de transmissibilidade do vírus. O Governo apresenta esta quinta-feira o plano de desconfinamento. É bom que apareça, e já devia ter aparecido, mas também, devo dizer, que apresentar um plano só para dizer que, entretanto, se fez um plano, mais vale então atrasar mais um dia ou 2 e depois apresentar algo mais sustentado. O PS defende que há condições para começar a desconfinar por agora. Ao período de desconfinamento, e no nosso entender, deve seguir-se uma avaliação criteriosa e adotarmos medidas mais rigorosas no período da Páscoa. Mesmo que a abertura do país seja feita de forma ponderada, lenta e gradual. Antes do Presidente, também o Governo quis ouvir os partidos. Avança-se com o que pode acontecer na próxima semana. A reabertura das creches e do ensino pré-escolar, havendo ao postigo
de alguns estabelecimentos, a reabertura de livrarias e de espaços adjacentes, estando ainda em dúvida os outros cenários, por exemplo, cabeleireiros, barbearias, etc. A ideia com que nós ficamos é que isso irá ocorrer não esta segunda-feira, mas posteriormente, portanto, daqui a uma semana ou duas. O regresso às salas de aula divide partidos. Este é o tempo das escolas reabrirem. No que diz respeito às creches, ao pré-escolar e ao primeiro ciclo, não há nenhuma razão para que não reabram desde já. Não deve ser iniciado já, uma vez que temos a Páscoa no dia 4 de Abril, depois sim, com o devido tempo, com o devido planeamento, nós teremos em condições, sem avanços nem recuos, iniciar uma retoma das aulas presenciais. Reforça-se a importância do aumento dos testes e dos rastreios. Só assim o país pode reabrir em segurança. Nós não somos da abertura pela abertura, mas se forem tomadas essas, se o Governo assumir essa concepção de que é possível abrir com garantia, com segurança, portanto, com segurança sanitária, então, naturalmente, são precisas as medidas consequentes para que isso funcione bem. As pessoas já começam a ficar cansadas e para que não sintam sequer que estão injustiçadas nas medidas que venham a ser tomadas para o futuro. Não façamos dos momentos de desconfinamento algo que seja rígido no calendário. Temos que ter a flexibilidade nos critérios que sejam comunicados de uma forma simples e clara aos portugueses. Audiências à distância com o Presidente antes da renovação do estado de emergência. Foi até agora a forma legal de enquadrar as medidas em vigor. Os partidos dizem estar disponíveis para discutir no futuro uma lei de emergência sanitária que permita medidas restritivas sem recorrer a este estado de exceção. Professores e pessoal não docente passaram a ser considerados grupos prioritários para a vacinação contra a Covid. A vacinação nas escolas nesta primeira fase contempla também o setor privado. As instituições têm que enviar de imediato a lista com o nome das pessoas para tomar a vacina. Faltarão poucos dias para que as atividades nas escolas voltem para os mais novos. Será o regresso das crianças que frequentam as creches, o pré-escolar e também o primeiro ciclo. Um regresso que inclui, na fase prioritária que decorre neste momento, a vacinação dos docentes e não docentes. A inclusão dos docentes e não docentes no plano de vacinação tem efetivamente a ver com esta ideia do plano de desconfinamento. Há aqui uma questão também de permitir que essa abertura, seja ela quando for, ocorra de uma forma mais tranquila e mais segura, gerando assim também mais confiança. Ao contrário da testagem em massa nas escolas, que abrange apenas o setor público, a vacinação dos docentes e não docentes contempla também o setor privado. É extremamente importante, trata-se de um caso de saúde pública, não é? O facto de o setor privado ficar discriminado não seria correto, não seria justo. No Colégio Refúgio dos Fidalguinhos, no Barreiro, vão ser vacinados para já 32 colaboradores. O nome de cada um deles tem de ser enviado até ao final desta quarta-feira para a Segurança Social, sendo que, entretanto, as escolas também já receberam do Ministério da Educação formulários para que indiquem a lista com o número de professores do segundo e terceiro ciclos e também do secundário, para também eles serem vacinados. É a altura também de começarmos a pensar naquilo que são as consequências e as questões para lá de apenas os riscos específicos de comorbilidades. Como e quando vão ser vacinados será anunciado esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros, onde será também revelado o plano de desconfinamento para o país e onde o Governo poderá anunciar que os estabelecimentos de ensino privados vão, afinal, estar incluídos no plano de testagem ao novo coronavírus. Um ano depois, mais revelações. O ucraniano Ihor Omniuk esteve 8 horas algemado até morrer no aeroporto de Lisboa, sem que ninguém desse ordem para o soltar. Mais de metade dos proprietários de restaurantes acreditam que não vão conseguir pagar salários, nem sequer as despesas deste mês. Um inquérito da Associação do Setor revela que 35% destes empresários poderá mesmo avançar para a insolvência. No Pomar de Alvalade, em Lisboa, a cozinha está quase sempre parada. Os terminais multibanco de pouco servem.
O restaurante de Carlos Martins atravessa dias difíceis. O negócio está como se sabe. Olha, para lhe ser sincero, é muito mal. Estamos andando, é como se estamos vivos. Mas espero bem que isto não dure muito mais tempo, porque senão vai ser complicado a gente aguentar-se. Um inquérito realizado pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Aresp, revela que mais de metade dos restaurantes estavam fechados no início deste mês. Apenas 25% mantinham atividade de entrega ao domicílio ou takeaway, como aqui no Pomar. Na hora do almoço só, encerro aí por volta das 3 horas. É lógico que se alguém telefonar naquele período e que eu esteja cá, ainda atendo. Sem ter ainda recebido qualquer apoio, tem valida Carlos Martins as poupanças, também elas a esgotar. Dos empresários ouvidos pela Aresp, 52% receiam não ter capacidade para pagar salários e despesas no fim de março. Mais de um terço pondera mesmo avançar para a insolvência. A quebra da faturação em fevereiro, quando comparada com o mesmo mês de 2020, é superior a 80%. A associação aguarda com expectativa as medidas para o desconfinamento e espera poder planear e preparar a retoma da atividade em segurança. Ainda assim, o dono do Pomar aceita que a abertura não seja para já, se estiver em causa a saúde. Nós já estamos muito sacrificados, que estamos, mas também não é agora fazermos as coisas de uma maneira que seja não correta e depois quando vamos pagar a fatura um bocadinho mais tarde e depois aí é um bocado mais complicado. Perante isto, o Governo garante que vai prolongar as medidas de apoio à economia até setembro deste ano. O Ministro da Economia e a Ministra da Segurança Social reuniram-se com os parceiros sociais. Não divulgaram, no entanto, detalhes sobre o desconfinamento, apenas que será gradual e progressivo. Certeza parece existir, só uma. Há condições para se fazer alguma coisa antes da Páscoa. Fazer o quê? E a que ritmo é que é uma decisão que ainda não está tomada e fechada. Mas, volto a dizer, prudência, gradualismo. O Ministro da Economia não adiantou qualquer data para o desconfinamento, nem quais os setores de atividade. Na retoma, Pedro Cisa Vieira não cedeu às perguntas dos jornalistas, nem cedeu à curiosidade dos colegas de governo. Posso lhe dizer que o Sr. Secretário de Estado do Tesouro tem a mesma curiosidade, porque diz-me que precisa de ir ao barbeiro. Eu, se tivesse cabelo dele, não queria ir ao barbeiro, livrar-me dele tão cedo. Mas, portanto, não tenho resposta para isso neste momento. Na concertação social, o Governo preferiu ouvir sugestões, mas avisou que não pode ajudar financeiramente as empresas privadas na realização de testes à Covid-19. O Governo não pode, obviamente, assumir os encargos financeiros inerentes a uma testagem para toda a população sistematicamente. A Sra. Ministra da Saúde teve a oportunidade de nos fazer um balanço sobre os testes disponíveis no mercado, o processo de certificação e de aprovação de testes que neste momento está em curso e, portanto, nos próximos tempos teremos seguramente algumas novidades. Até agora, há cerca de 2.700.000 trabalhadores com apoios extraordinários, medidas que abrangem 166 mil empresas. Estes pagamentos, ao dia de hoje, já ultrapassamos 3 mil milhões de euros em termos de apoios diretos, desses apoios extraordinários que foram criados no âmbito do Ministério do Trabalho, concretamente apoios diretos não reembolsáveis. Nós vamos, obviamente, reforçar e alargar os apoios que temos pensado ou que temos neste momento em vigor. Por exemplo, o Governo vai prolongar os regimes de apoio à retoma progressiva até setembro, incluindo a isenção ou redução da taxa social única. E tal como aconteceu ano passado, vai também permitir que as empresas possam adiar a entrega ao fisco das retenções feitas na fonte pelos trabalhadores. O Ministro das Infraestruturas apresentou uma queixa-crime contra o acionista privado da Ground Force, Alfredo Casemiro. Fonte oficial do Ministério de Pedro Nuno Santos revelou à RTP que em causa está a gravação e divulgação pública de uma conversa privada entre ambos. Tudo terá acontecido numa reunião para discutir o futuro da Ground Force, que está com salários em atraso. A gravação terá sido feita sem o consentimento do Ministro Pedro Nuno Santos e estará a circular em grupos de WhatsApp. Nesta conversa, ouve-se, alegadamente, Alfredo Casemiro a questionar o Ministro sobre se o acionista privado da TAP, Humberto Pedrosa, estaria também a injetar dinheiro na empresa. Na resposta, Pedro Nuno Santos terá dito que não.
E os trabalhadores da Ground Force foram recebidos pelo chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, mas o futuro da empresa continua por definir. Estes trabalhadores avisam que já há famílias a passar por grandes dificuldades por falta de pagamento de salário. Em frente à residência oficial do Primeiro-Ministro, os trabalhadores da Ground Force deixam um aviso. No 6º dia de protestos, os trabalhadores conseguiram uma reunião com o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Salientamos que acima, que tanto como a necessidade do pagamento dos salários, necessitamos também da viabilização do futuro. Precisamos de seres as contratas para a viabilização da empresa. Especificamos que a empresa é uma empresa viável, é uma empresa que não tinha dificuldades até à pandemia, bem pelo contrário, foi geradora de lucro. A totalidade dos salários de fevereiro continua por pagar, mas agora a prioridade é outra: salvar a empresa. A única coisa que nós não queremos é que a empresa entre em insolvência. Nós somos uma empresa altamente estratégica. Nacionalizem, comprem, vendam, façam o que quiserem. Não deixem cair estas pessoas que estão preparadíssimas para ajudar a recuperar a economia do país. Continua assim por definir o futuro imediato de mais de 2.400 trabalhadores. Já estamos a ajudar algumas famílias com bens essenciais. Vamos continuar a ajudar. Nós ontem estivemos no Porto e os nossos colegas do Porto estão exatamente na mesma situação que nós. Todas as estatísticas indicam para a retoma a nível do turismo. No próximo mês valerá a pena deixar cair por um mês? É a nossa pergunta que fica no ar. E continuam sem respostas, pelo menos para já. Em entrevista ao Toda a Economia da RTP3, o presidente da TAP, que detém quase metade do capital da Ground Force, não descarta a hipótese de liquidação da empresa. Acho que estamos num momento da aviação que nenhum cenário se pode estar descartado, mas para nenhuma empresa. Quer dizer, temos que conseguir retomar todos a aviação e temos que estar todos juntos. Outra possibilidade poderá ser o envolvimento do verdadeiro dono das ações de Alfredo Casemiro, que ainda não é conhecido. A única coisa que posso dizer é que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. Sabe quem tem as ações? Sei, mas não vou pronunciar, se me permite. Portanto, também não vai dizer? Também não. Os trabalhadores da Ground Force garantem que não vão desistir. A concentração terminou em frente à Assembleia da República. Esta quinta-feira há protestos em Faro e no Funchal. A TAP estendeu o prazo para os trabalhadores aderirem às medidas voluntárias para reestruturar a companhia. Foram dados mais 10 dias, ou seja, até 24 de março, para que estes trabalhadores que queiram aceitar reformas antecipadas, pré-reformas, rescisões de mútuo acordo ou trabalho em part-time. O presidente executivo da companhia aérea revelou na RTP3 que já aderiram a estas medidas 500 pessoas. Os trabalhadores pediram, a empresa decidiu. Tomámos a decisão de ampliar o prazo de fecho das medidas voluntárias, que era dia 14, demos mais 10 dias, porque exatamente entendemos e sentimos que as pessoas precisavam de mais tempo. Em entrevista ao Tudo a Economia, da RTP3, o presidente executivo da TAP revelou que já cerca de 500 pessoas aderiram às medidas voluntárias. Para cortar 800 trabalhadores em excesso, a companhia avançou com reformas antecipadas, pré-reformas, rescisões por mútuo acordo ou trabalho em part-time. O número de trabalhadores a aderir às medidas vai decidir se haverá despedimentos. Mas Ramiro Sequeira sublinha que vai sempre preferir o diálogo. O despedimento coletivo é, na TAP, a última das últimas opções. E, portanto, há de haver sempre diálogo para que, a ter que haver saídas, mais saídas, seja sempre através de diálogo e seja sempre, de preferência, através de um mútuo acordo. A TAP recebeu 1.200 milhões de ajuda do Estado. O presidente da companhia refere que ainda não gastou tudo e que há dinheiro para pagar os salários de março. Ramiro Sequeira garante também que não pretende pedir mais do que já está previsto aos cofres do Estado. No entanto, os números espelham uma situação difícil. A operação, neste momento, está praticamente parada, está em valores de início da pandemia. 7% é o que voámos em fevereiro e aproximadamente 10% é o que vamos voar, é o que estamos a voar em março. Ramiro Sequeira fica na presidência executiva até à chegada do novo presidente, que já estará escolhido, e isso deve acontecer até ao início de abril, à altura em que Bruxelas deve dar luz verde ao plano de reestruturação da
da Companhia Aérea Portuguesa. Portugal pagou mais para emitir dívida a 10 anos. O Tesouro colocou 625 milhões de euros neste prazo, com um juro de 0,237%. É o mais elevado desde setembro e depois da taxa negativa conseguida em janeiro. Também foram emitidos 625 milhões de euros a 7 anos, aqui com juros negativos de menos de 0,086%. Há assim um agravamento das taxas de juros a nível global, com expectativas de subida da inflação e melhoria do crescimento económico depois da pandemia. Lula da Silva de volta à política, com todas as condenações anuladas. O ex-presidente vai agora ajudar os que querem afastar Bolsonaro da presidência. Vamos ao retrato habitual da pandemia em Portugal. Nas últimas 24 horas morreram 22 pessoas vítimas de Covid-19. Na região de Lisboa foram registados 7 mortos. É o número mais baixo desde o final de outubro. Há então 642 novas infecções confirmadas. Se olharmos para a evolução dos casos ativos, vemos que desde o pico até hoje, agora sim, este pico, há menos 125 mil pessoas portadoras do vírus em Portugal, ou seja, são 57.152 os doentes Covid em Portugal. O número de internados atingiu hoje o valor mais baixo em quase 5 meses, é este que já está aqui, 1.201 pessoas nos hospitais, o número que já está abaixo da linha vermelha definida pelo Presidente para começar a desconfinar, mas ainda assim, acima da linha vermelha está o número de doentes em estado grave, apesar de continuar a descer, são estes 283. Entre outubro do ano passado e janeiro deste ano, Portugal registrou o período de excesso de mortalidade mais longo desde 1980. Foram assim registados em Portugal 12.847 óbitos. Em janeiro, a maioria destas mortes foi, claro, por Covid-19. Janeiro foi o mês mais crítico. A Covid-19 foi a principal causa dos picos de mortalidade. Uma análise preliminar da estrutura de monitorização do estado de emergência mostra que entre 28 de dezembro e 31 de janeiro, 69% dos óbitos registados foram devido ao novo coronavírus e 26% ao frio extremo. Neste período, houve 9.084 óbitos em excesso. Os grupos com faixas etárias mais elevadas tiveram um aumento de incidência muito grande em janeiro. E, portanto, alguma dessa mortalidade é quase inevitável, por melhores cuidados que nós tivéssemos dado. E precisamente porque também houve um aumento dos surtos em lares, etc., após o Natal e nessa faixa etária em geral. O documento entregue na Assembleia da República revela também que desde o fim de outubro até 31 de janeiro houve um excesso de 12.847 óbitos, o que o torna assim o período mais longo de excesso de mortalidade desde 1980. Mesmo sem esses picos que se relacionem ou com o descontrole da epidemia ou com fatores climáticos extremos, com fenómenos climáticos extremos, mesmo sem esses, acredito que vai haver um aumento ainda neste ano, que ainda vamos detectar um aumento face a anos anteriores. Pode haver mais isolamento também de pessoas mais vulneráveis, consequente também eventual descompensação de doença crónica ou por alteração de medicação ou por um acompanhamento não tão próximo e eventualmente também alguns relatos que pode haver utentes que vão mais tardiamente aos hospitais. A maioria dos mortos por Covid-19 tinha idade igual ou superior a 70 anos, 87,5%. A região de Lisboa e Val do Tejo foi onde até agora morreram mais pessoas com a doença, 6.335. No entanto, a taxa de letalidade, que mostra o número de mortos em relação ao número de infectados, é maior no Alentejo, 3,2%. A idade legal para a reforma vai aumentar para os 66 anos e 7 meses em 2022. É uma subida de um mês que resulta do aumento de esperança média de vida. Pelo mesmo motivo, é também agravado o fator de sustentabilidade para quem se quer reformar antecipadamente, só para os 15,5%. A este corte soma-se uma penalização mensal de 0,5% por cada mês de antecipação da reforma face à idade legal.
Novas revelações. O ex-diretor da Polícia Judiciária Militar diz que ficou constrangido, sim, com as perguntas do Presidente da República durante a investigação ao caso de Tancos. São os jornais a dar relevo. Em Itália, o diretor desportivo da Juventus deixa em aberta a possibilidade de Ronaldo sair depois da eliminação pelo Futebol Clube do Porto. E nós regressamos já a seguir a um breve intervalo, dentro de poucos minutos. Até já. A contar os segundos para voltar.